dia, que bom que você pode novamente estar conosco para assistir o nosso culto, ter esse momento de meditação, de louvor, de estar na presença de Deus e também estar junto com a sua família, nos acompanhando no nosso culto online. Eu quero saudá-los com o lema para essa semana que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 18, onde nos diz assim: O Senhor me livrará de todo mal, Ele me levará em segurança para o seu reino celestial. A Ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. A Deus seja dada toda a glória, toda a honra e todo o poder. Ele é aquele que merece todo o nosso louvor, todo o nosso amor. Que Deus seja louvado neste dia de culto, seja louvado também no seu lar. Nós estamos reunidos e celebramos este culto no nome e na presença do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu leio o Salmo número 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Palavra do Senhor que possa nos acompanhar também nesse dia de meditação, nesse dia de domingo. Eu te convido a termos uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, te agradecemos por mais esse encontro contigo, porque podemos estar aqui para te louvar, te agradecer e principalmente renovar a nossa fé, receber a tua palavra, sermos fortalecidos por esta mensagem, a tua palavra que sempre nos guia, que é o nosso sustento para o nosso dia a dia. Assim nós te agradecemos por esta oportunidade e oramos pedindo que o Senhor nos abençoe neste momento de culto. Oramos em nome de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que Ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me, eternamente hei de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Leitura conforme o Evangelho de Mateus, do capítulo 22, dos versículos 34 até 46. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhes Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Diz o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, me chama Senhor, como é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. O evangelho que nós lemos hoje fala de amor, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. De onde vem o amor? Como podemos demonstrar o nosso amor a Deus, ao nosso próximo ou a nós mesmos? O amor não é apenas um sentimento, é algo que nós vivemos no nosso dia a dia. O amor é ato, atitudes que se demonstram, atitudes de amor ou falta de amor. Quando nós amamos alguém, nós assumimos um compromisso com esta pessoa. E os mandamentos colocados aqui por Jesus se desdobram em três partes: o amor a Deus, aos outros e a nós mesmos. E quando dizemos que amamos, assumimos esse compromisso de respeitar, de ouvir, de cuidar e muito mais do que isso. Em primeiro lugar, Jesus coloca o amor a Deus, amar a Ele acima de todas as coisas. No Mateus 6, 21 e também o verso 24 nos dizem assim: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aquilo que nós amamos de todo o nosso coração é onde colocamos também a nossa força, a nossa fé, aonde depositamos toda a nossa esperança. Aquilo que nós amamos de todo o nosso coração, este é o nosso Deus. Assim, o nosso Deus podem ser outras coisas, não o Deus verdadeiro e todo-poderoso. Podemos amar o dinheiro, podemos amar as riquezas, podemos amar os bens, as nossas posses, até mesmo pessoas ou o nosso trabalho, e também amar mais a nós do que a Deus. Tudo pode ser o nosso Deus. Por isso, este primeiro mandamento que Jesus coloca é tão importante. Ele, Deus, deve ser o primeiro em nosso amor, em nossas vidas. E Jesus diz amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todas as nossas forças. Dar tudo o que temos a Deus. Não sobra nenhuma parte nossa que não ame a este Deus. Coração, força, alma, entendimento. Amar a Deus é olhar para este Deus, obedecê-lo, é caminhar conforme a sua vontade, confiar nele, ter esperança neste Deus. E quanto nós olharmos para Jesus cada vez mais, vamos ver o seu exemplo de amor, de compaixão, de misericórdia e ver ele é o nosso exemplo de como devemos amar a Deus, amar ao próximo e estar em comunhão com as pessoas também à nossa volta. Em segundo lugar, Jesus coloca amar ao próximo, como nós amamos a nós mesmos. Como diz o evangelista João em uma das suas cartas, se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso,
Porque quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Na vida, nós podemos seguir dois caminhos: o caminho do amor, seguir o caminho de Deus, o caminho da paz, o caminho do bem, ou podemos seguir outro caminho, que leva para longe de Deus, um caminho trilhado pelas nossas próprias forças. E quando nós optamos em seguir o nosso caminho, o nosso próprio caminho, o amor é algo que vai se esfriando, porque os nossos interesses são maiores do que interesses de outras pessoas. E no fim, amamos mais a nós mesmos e deixamos Deus de lado, deixamos o próximo também de lado. Os fariseus estavam nesse momento conversando com Jesus e procuravam algo para colocá-lo à prova. E lhe fizeram perguntas sobre qual é o maior mandamento que nós temos na lei. E Jesus diz que é amor. A lei do amor é maior do que todas as leis criadas pelo ser humano. O amor ao próximo é sempre visto nas atitudes que nós temos com as outras pessoas, na nossa forma de lidar, nos interesses que vamos demonstrando. Eu quero contar uma história para vocês que está na nossa Bíblia, no livro de 1 Reis, o capítulo 3, bem no comecinho do livro de Reis, e nós podemos então ler esta história sobre duas mulheres, duas mães. 1 Reis 3, do verso 16 até o fim do capítulo. Vieram então duas prostitutas ao rei e se puseram diante dele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é morto. E a outra diz: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. É uma história interessante que nós ouvimos no livro de Reis, e nós podemos aprender muito com ela. As duas mães chegam diante do rei com uma questão. O rei era como um juiz da época que poderia resolver essas questões entre as pessoas. E vejam que a verdadeira mãe amava o seu filho acima do seu próprio interesse. E o rei Salomão foi muito sábio na sua conversa e na sua decisão como tratou aquele momento. A mãe que desejava suprir os seus interesses a todo custo, de continuar com o filho, não se importava de fato com a vida do menino, com a vida do outro. Queria vencer aquela disputa, queria ganhar naquele momento. Ou seja, é sempre necessário ter sabedoria no julgar uma lei, ter sabedoria em olhar o equilíbrio entre o cumprimento de uma lei e o amor. Quando nós temos amor, nós agimos diferente, agimos com misericórdia, ainda que isso muitas vezes vá contra nossa própria vontade. Quando temos o amor de Deus, quando seguimos os mandamentos preciosos que Deus deixou a nós, as coisas
são diferentes. E talvez o que não era tão importante se torna mais importante por causa do amor. Nós não nos desviamos do bom caminho. Somente a mãe verdadeira amava de fato aquela criança. Esses dois mandamentos básicos para a nossa fé, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E desses todos os outros dependem toda a nossa lei, todo o cumprimento de todas as leis que nós conhecemos. Amar a Deus é o mais importante, pois com ele vamos conseguir cumprir todos os outros mandamentos. E essa resposta que Jesus vai dando a esses fariseus é, na verdade, o ABC da vida cristã. Cristão é aquele que ama, aquele que tem misericórdia, aquele que serve ao próximo. E isso é o começo da vida cristã. E muitas vezes as pessoas optam em seguir outros caminhos, como nós podemos ler no Salmo 1, que foi lido na saudação também deste culto. Aquele que é feliz por estar no conselho de Deus e aquele que é levado como a palha no vento e segue por um caminho que Deus desaprova. Este é o caminho que muitos optam em seguir, o caminho do eu. Minha vontade, minha necessidade, meus desejos, amar apenas a mim. E na verdade isto não é amor, é egoísmo. Querer ser o seu próprio Deus, servir apenas a si mesmo e os seus próprios interesses. Aquela mulher não se importava se a criança estar viva ou morta, queria ganhar aquela disputa. Enquanto a mãe, que sentia o amor, preferiu então que o filho dela ficasse com a outra mulher, mas que ficasse vivo. O amor que Jesus fala é muito maior, é servir, é estar a favor do próximo. Aquela mãe que abriu mão do seu filho, mas para que ele continuasse vivo. Jesus teve vários embates com esses fariseus, com os saduceus e grupos religiosos da época. Mostrava o caminho do perdão, da misericórdia, do amor, mas o caminho da lei, muitas vezes era o caminho que os fariseus queriam seguir, e eles faziam perguntas, não porque queriam respostas, mas porque queriam condenar Jesus nas suas falas, queriam pegar Jesus em alguma contradição. E nesta primeira parte da conversa que eles têm, Jesus então é interrogado sobre a maior lei e dá a resposta do amor. E na segunda parte do texto que nós lemos, Jesus faz perguntas, e os fariseus não têm nenhuma resposta. Jesus então continua conversando com eles, nós podemos ler adiante no capítulo 23, e Jesus diz: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. É o famoso faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os fariseus não eram exemplos na sua atitude, não agiam com amor, agiam apenas pela lei. Não amavam Jesus da maneira como ele merecia, não demonstravam esse amor às pessoas, eles tinham todas as leis para seguir, mas eles mesmos não olhavam para a lei do amor, a maior de todas. Onde está o amor nos dias de hoje? Será que esta lei está nos nossos corações? Ou ela vem se esfriando aos poucos? Onde está a compaixão, a misericórdia? Jesus nos ensinou a amar, respeitar, viver isso todos os dias, mas não é isso que nós vemos. E eu não falo somente na questão da violência ou das guerras que vem se aumentando, mas em coisas pequenas do nosso dia a dia. Pequenas discussões, discordâncias que muitas vezes levam nós a odiarmos a outra pessoa. Falta de respeito pelo próximo, por quem ele é. O simples fato de alguém se achar superior a outra pessoa por alguma posição que tenha na sociedade, ou ignorar alguém que precisa de uma ajuda, que a gente poderia ajudar, mas a gente olha de lado e deixa aquela pessoa passar, porque ela talvez não mereça a nossa compaixão. A falta de amor é demonstrada nesta falta de compaixão, de empatia, de sentir a dor do outro, de buscar o outro quando ele precisa de mim, de colocar o outro como mais importante do que eu. Se todos olhassem pelas outras pessoas, haveria também aqueles que olhassem por nós. Se nós olhamos para o outro olha também para nós. Tudo começa assim, eu fazendo aquilo que me cabe. Que Deus nos ajude a amar a Ele com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Pois estes são os mandamentos mais importantes que nós temos a cumprir, maior do que tudo.
Agostinho, que foi um teólogo da antiguidade, disse: ama e faz o que quiseres. Se agirmos com amor, tudo que nós fizermos será fruto deste amor e por isso será agradável a Deus, agradável ao nosso próximo e também a nós mesmos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa nossa tarefa de, como cristãos, amar a Deus, mas também amar ao próximo e as pessoas que estão perto de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Alguns avisos para a comunidade da nossa paróquia. As ofertas deste domingo que forem recolhidas, que você quiser fazer uma doação, ficam para a nossa própria comunidade, para os trabalhos que nós temos aqui na nossa igreja. Semana passada nós tivemos a eleição da nova diretoria. Se você quer saber quem foi eleito, nós vamos colocar então na descrição deste vídeo todos os cargos que foram eleitos e as pessoas que estarão trabalhando para a próxima diretoria. Em tempo oportuno, nós vamos ter um culto com essas pessoas, vamos também abençoá-las para que elas possam ter um bom caminho à frente da nossa comunidade, nos ajudando também nos nossos trabalhos. Os nossos próximos cultos, semana que vem, nós vamos ter 2 dias de culto. No dia 31 à noite, às 19 horas, aqui na comunidade de Gaspar, o culto referente à reforma. E para esse culto nós pedimos então que você confirme a sua presença para que nós possamos organizar. Dia 31, 19 horas. E no dia 2, dia de finados, nós vamos ter culto na comunidade de Gaspar e Gaspar Alto. Ambos os cultos, então, no cemitério, se o tempo nos permitir, ou se não, dentro dos templos. E para esse culto você pode, então, também participar no dia de finados, dia 2, pela manhã. Eu convido a você a ter comigo uma palavra de oração. Graças te rendemos, ó Deus, pela palavra pregada, porque ela nos traz luz e salvação. Graças que a cada dia o Senhor renova nossa fé através desses momentos de comunhão, de estarmos em família, de orarmos, de lermos, de cantarmos, também de ouvirmos sobre o amor, mandamento tão importante que o Senhor deixou a cada um de nós, que nós possamos nos fortalecer em amor, em misericórdia, em compaixão uns pelos outros. Nós queremos colocar em Tua presença também os nossos pedidos, colocar pessoas especiais que nós temos carregado. Oramos por todos que sofrem, por aqueles que estão doentes, enlutados, que estão tristes, que o Senhor conhece a cada uma dessas pessoas, conhece também as nossas famílias, a nossa comunidade, tantas pessoas que precisam de Ti. Assim nós te pedimos da esperança, da paz, o consolo da Tua palavra, para que todos sintam este Teu grande amor. Tudo mais que nós temos e carregamos em nossos corações, queremos colocar diante do Teu altar, orando juntos, a oração que o próprio Jesus nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor é a minha força, o meu canto é o Senhor, Ele é o Salvador. Confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. O Senhor é a minha
minha força, o meu canto é o Senhor. Ele é o Salvador, confiando nele não há temor, confiando nele não há temor. Eu te convido a receber a bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos servir ao nosso Deus com muita alegria e sempre viver em amor, perdão, misericórdia uns pelos outros. Que Deus te abençoe, que você tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana. Amém.